Olá, meu nome é Ingrid Loane e hoje no primeiro episódio da série Weblote Convida, a nossa convidada é a arquiteta e urbanista Daniara Oliva e nós iremos falar um pouco sobre os benefícios de um condomínio fechado. Obrigada, Daniara, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Daniara, sabemos que morar em um condomínio fechado é a melhor opção para quem está em busca de um imóvel. Nos conte um pouco sobre os pontos positivos de um condomínio fechado. Existem vários pontos positivos. Eu vou citar 3 mais importantes que são relacionados à segurança, à tranquilidade e ao lazer. Tá? A segurança porque tem um monitoramento tanto de quem entra quanto quem sai do condomínio, moradores, prestadores de serviço, funcionários, visitantes, quanto também no monitoramento das ruas, das vias, da área de lazer também, de quem frequenta. Então isso também é muito importante. Na tranquilidade, visto que a maioria dos condomínios hoje fechados, eles se localizam em áreas mais longe, né, dos grandes centros, então isso traz uma tranquilidade também em relação a barulho, em relação a acesso de pessoas, também há uma menor circulação de veículos, de pessoas nas ruas, então isso traz uma tranquilidade um pouco maior, visto os bairros, né, os loteamentos abertos, e também ao lazer, porque a maioria dos condomínios possui áreas de convivência, e aí eles possuem quadra, piscina, alguns possuem cinema, lago como o Gran Royale, então isso também é um benefício bem significativo. Além de todos esses pontos positivos, por que investir em um condomínio fechado é garantia de rentabilidade? Por conta da valorização do mercado imobiliário. Os terrenos em condomínio fechado, eles possuem uma valorização mais rápida e melhor visto a esses benefícios que eles oferecem. Agora quem está assistindo não terá dúvidas que viver em um condomínio fechado é a melhor escolha. Nos fale um pouco agora quais são os cuidados necessários que o proprietário deve ter na hora de escolher um lote em condomínio. Então, como você disse, o ideal é que o futuro proprietário visite o terreno de interesse juntamente com o arquiteto escolhido para realizar o projeto, uma vez que o arquiteto ele vai avaliar algumas características do terreno, por exemplo, a dimensão do terreno. Hoje nós temos algumas regras, né, de execução aqui na cidade que a gente só pode projetar até 50% de área de projeção. Então o que significa? Se eu tenho um terreno de 400 metros e eu quero construir uma casa térrea, eu só vou poder construir até 200 metros de área construtiva. Então tem que avaliar bem por conta da dimensão do terreno. Outro detalhe também é, por exemplo, o formato do terreno. Alguns terrenos eles não têm um formato tradicional retangular. Então tem alguns terrenos que são triangulares, tem terrenos que possuem curva. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque a gente tem algumas regras também de afastamento na hora da construção. Outro detalhe também é a topografia. O ideal é que a gente construa casas planas em terrenos planos e casas acidentadas em terrenos de topografia em aclive ou em declive, para poder evitar gastos como corte, como aterros. Então o ideal é que seja respeitada a topografia do terreno. E não menos importante também a posição do sol, né, para a gente poder projetar uma casa que tenha um conforto térmico bacana, que tenha iluminação natural, tenha um aproveitamento também do vento dominante. Então essa é uma característica também bem essencial. E qual a importância do arquiteto na execução do projeto? Então, a importância de um arquiteto para projetar é porque, primeiramente, para a gente construir, a gente precisa de um projeto aprovado na prefeitura. Então, para isso, precisa de um arquiteto para executar esse projeto. Segundo, porque é com um projeto bem elaborado que a gente vai ter ambientes bem dimensionados, de acordo com a necessidade dos proprietários. Vamos ter um aproveitamento do conforto térmico, acústico, ambiental. Vamos ter um aproveitamento da iluminação natural, assim como das necessidades gerais dos proprietários. Então, para isso, é muito importante que o arquiteto execute o projeto e faça ele bem elaborado. Como arquiteta e especialista em projetos residenciais, quais são os pontos que o proprietário tem que estar atento na hora de construir em um lote em condomínio? Então, os pontos que ele tem que ficar atento é porque cada condomínio possui regras de construção e de burocracia. Então, que varia de condomínio para condomínio. Então, ele tem que ficar atento a isso. E qual a sua opinião quanto ao condomínio Gran Royale Pirâmide? Bom, eu acho o Gran Royale um condomínio fantástico. Essa interação dele com a natureza, o fato de ele possuir um lago, né, como parte da paisagem, é uma coisa que eu prezo muito nos meus projetos. A parte estrutural também da área de convivência, com piscina, com campos, com quadra, o lago em si, paisagismo, cinema, isso tudo, né, tem pontos muito positivos. Eu sou fascinada com o Gran Royale. Sobre o famoso sol da manhã e sol da tarde, quais são as soluções arquitetônicas para ambos os casos?
Então, a gente tem algumas soluções arquitetônicas que, primeiramente, é colocar os ambientes, os dormitórios, virados para o sol da manhã, e os dormitórios com passagem mais rápidas, que os proprietários eles não ficam, né, nesses ambientes, virados para o sol da tarde. Esse é um dos detalhes que a gente costuma, né, projetar. Uma outra coisa interessante também seria disponibilizar as aberturas, tanto portas e janelas em lados opostos, para facilitar a ventilação cruzada, e também permitir uma circulação maior dentro de todo o ambiente. Assim a gente vai ter um conforto ambiental um pouco melhor, vai ter um aproveitamento da iluminação natural e da ventilação. Então, essas são algumas características que a gente costuma projetar. Daniara, fale um pouco agora sobre sua trajetória profissional. Então, eu tenho um pouco mais de 8 anos de profissão, tenho um escritório hoje que é especializado em projetos residenciais, tenho especialização em Master Arquitetura, Light Design, Neuroarquitetura e Design Biofílico. Daniara, foi um prazer estar com você neste bate-papo incrível. Obrigada por aceitar nosso convite. O prazer foi meu. E você que está nos assistindo, continue nos acompanhando, que virá outros episódios da série Weblote Convida.